Capítulo 1, O fim e o recomeço. Tradutor, Tio Vlad. Revisor/editor, União Overlord. Parte 1. No ano de 2138 DC, existia um termo, DMMORPG. Essa palavra era um acrônimo para Div Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Tradução: jogo de imersão de jogadores conectados em massa de interpretação de papéis RPG. Estes jogos tinham jogadores se conectando num console dedicado ao cérebro através de uma rede neural de nanocomputadores com uma interface nano-intracerebral, criada a partir da fusão da cibernética e nanotecnologia. Estes eram os jogos que permitiam a um jogador se conectar em um mundo virtual e experimentá-lo como se fosse a vida real. E entre os inúmeros DMMORPGs que se aglomeravam no mercado, um deles estava acima dos outros. Yggdrasil. Este jogo tinha sido cuidadosamente idealizado por um desenvolvedor japonês e lançado há 12 anos, em 2126. Não importava com quais DMMORPGs da época você comparava, Yggdrasil era um jogo que oferecia um alto nível de liberdade para os jogadores. O número de raças base do jogo facilmente superava os 2000, tendo em conta as raças normais e sêniores. Cada classe tinha no máximo 15 níveis, e assim, a fim de atingir o nível máximo global de 100, seria preciso ter pelo menos 7 raças diferentes. No entanto, os jogadores poderiam escolher as raças que quisessem, desde que eles conhecessem os pré-requisitos de cada classe. Um jogador poderia até mesmo elevar 100 raças ao nível 1 cada, apesar de ser muito ineficiente. Como tal, neste sistema, era praticamente impossível fazer personagens idênticos, a menos que estivesse deliberadamente tentando fazer isso. Além disso, pode-se usar várias ferramentas de desenvolvedor, vendidas separadamente, para personalizar totalmente a própria armadura, armas, dados internos, aparência e outras configurações de cosméticos. Um vasto campo de jogo aguardava seus jogadores. Havia 9 mundos no total: Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Helheim e Muspelheim. Esse jogo ostentava um mundo enorme, com numerosas raças e cosméticos livremente personalizáveis. Esses recursos inflamavam os espíritos criativos de seus jogadores japoneses, e provocou o que viria a ser conhecido como uma revolução estilística. Foi tão popular que sempre que a palavra DMMORPG fosse mencionada no Japão, os ouvintes pensariam de imediato em Yggdrasil. Ainda assim, tudo isso eram coisas do passado agora. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Uma mesa gigantesca, esculpida em pedra negra reluzente, estava no centro da sala, rodeada por 41 cadeiras luxuosas. No entanto, a maioria desses lugares estava vazia. Uma vez, cada lugar havia sido preenchido, mas agora apenas 2 lugares estavam ocupados. Uma das pessoas sentadas estava vestida com uma túnica acadêmica preta magnífica, com bordas em violeta e douradas. Seu colar parecia excessivamente vistoso, mas de alguma forma se encaixava no design geral. No entanto, a cabeça exposta era um crânio limpo. Os pontos de luzes vermelhas brilhavam em suas órbitas grandes e escuras, e por trás do crânio cintilava uma aura negra reluzente. O ser no outro lugar não era humano. Apenas uma massa de uma substância negra e pegajosa. Sua superfície, o que parecia ser de alcatrão, tremia e não se mantinha em uma forma consistente por nem mesmo um segundo. O primeiro ser era um Overlord, o mais alto ranking dos Magic Casters que se tornaram mortos-vivos Elderliches, a fim de aprender os feitiços mais potentes. Este último ser era um Dark Elder Ozi, que impulsionou a capacidade corrosiva mais poderosa das famílias de lodo. Tradução: Overlord soberano, Elder Liches anciões, Dark Elder Ozi lama negra anciã. Podem-se encontrar esses monstros nas masmorras mais difíceis. Overlords poderiam usar feitiços poderosos das magias do mais alto nível, enquanto Dark Elder Ozi eram temidos por sua capacidade de corroer armas e armaduras.
No entanto, eles não eram monstros do jogo, mas os próprios jogadores. Em Yggdrasil, os jogadores poderiam escolher suas raças de personagens de três grandes grupos: humanoides, semi-humanos e heteromórficos. Humanoides eram o tipo básico de jogador e compreendia os seres humanos, anões, elfos da floresta, e assim por diante. Semi-humanos tendem a ser feios, mas possuíam atributos superiores aos humanoides. Exemplos de semi-humanos eram duendes, beastmen, ogros e assim por diante. Finalmente, raças heteromórficas tinham habilidades monstruosas, mas apesar de suas estatísticas serem geralmente mais elevadas do que as de outras raças, elas também possuíam vários inconvenientes. Havia cerca de 700 raças jogáveis no total, incluindo as versões avançadas dessas raças. Tradução: Beastman Homem-Besta. Naturalmente, Overlord e Dark Elderosi estavam entre as raças heteromórficas dos níveis mais altos que os jogadores poderiam escolher. O Overlord, que falava no momento, não me ria sua boca. Isso porque até mesmo os mais avançados MMORPGs da época ainda não conseguiam superar o obstáculo tecnológico de modelar adequadamente as mudanças no rosto de um personagem em resposta às emoções e falas. Uau, já se passou muito tempo, Eroheru-sama. Mesmo sendo o último dia de Yggdrasil, honestamente, eu não esperava que alguém aparecesse. Eu concordo. Tem sido assim por muito tempo, Momonga-sama. Os dois falaram com vozes de homens adultos, mas em comparação com a voz do primeiro, as palavras deste último faltavam força, ou talvez pudesse ser dito que eles não tinham energia. Esta é a primeira vez, desde que você mudou de emprego na vida real, então quanto tempo se passou? Não está próximo dos 2 anos. Ah, parece certo, foi assim por muito tempo. Isso é ruim. Eu tenho feito tantas horas extras recentemente que meu senso de tempo está começando a ficar estranho. Isso é muito ruim, certo? Você está bem? Meu corpo. Bem, está uma bagunça. Eu não tenho que ver um médico ainda, mas eu estou quase lá, está realmente ruim. Muitas vezes, eu sinto como se eu quisesse fugir de tudo, mas então eu penso sobre como eu preciso de dinheiro para viver e então eu volto a trabalhar como um escravo chicoteado. Oa! O Overlord Momonga inclinou a cabeça para trás e fez um gesto de irritação. Na verdade, isso é insuportável. A voz melancólica de Eroheru, carregada com um incrível senso de realidade, voou para Momonga como se fosse atacar novamente. Os dois reclamaram em voz alta sobre a loucura que se encontrava suas vidas profissionais. Subordinados que não sabiam como denunciar, comunicar e discutir coisas, planilhas que mudavam a cada dia, repreensões por seus superiores por não cumprirem suas metas, trabalho até tarde todos os dias até que não conseguissem voltar para casa, ganho de peso por causa de seu estilo de vida irregular, e as quantidades crescentes de medicamentos que eles tinham que tomar todos os dias. Suas queixas relativas ao trabalho no mundo real aumentaram mais. E Momonga só o ouvia. Um monte de gente ficaria irritada em discutir a realidade em um mundo virtual. Era bastante normal que as pessoas não quisessem falar sobre suas vidas offline em um jogo. No entanto, as duas pessoas aqui não pensavam dessa forma. A guilda a que pertenciam, um grupo que foi fundado e gerido pelos jogadores, Aizou Algovn, tinha duas condições que cada um de seus membros tinha que cumprir. A primeira era que todos tinham que estar trabalhando. O outro era que eles tinham que interpretar personagens heteromórficos. Devido a estas regras, os tópicos que foram discutidos muitas vezes giravam em torno de seus trabalhos no mundo real. Qualquer membro da guilda estaria a par destas questões e, como tal, a conversa entre os dois poderia ser considerada um padrão nessa guilda. Após cerca de 10 minutos, a torrente de palavras que fluíam de Eroheru reduziu-se a poucos murmúrios. Eu sinto muito por fazer você ouvir os meus lamentos. Eu não posso reclamar muito offline. O lugar correspondente à cabeça de Eroheru parecia oscilar,
como se estivesse se curvando em desculpas. Assim, Momonga respondeu. Não se preocupe com isso, Eroheru-san. Eu fiz você ficar online, apesar de você estar ocupado, então ouvir suas queixas era o esperado. Vou ouvi-lo, não importa quantas você tiver. Eroheru parecia ter se recuperado um pouco de sua antiga energia, e com uma risada um pouco mais enérgica, ele respondeu. Ah, eu sou grato por isso, Momonga-san. Estou feliz que eu pude entrar e me encontrar com um amigo depois de tudo. Estou muito feliz de ouvir você dizer isso também. Embora seja hora de eu fazer logoff. Os tentáculos do Eroheru balançaram no ar, como se estivesse mexendo em alguma coisa. Na verdade, ele estava mexendo no menu. Você está certo, está ficando muito tarde. Sinto muito sobre isso, Momonga-san. Momonga suspirou suavemente, como se ele não quisesse que Eroheru sentisse o pesar em seu coração. Bem, se é assim, então é uma pena, o tempo voa tão rápido quando você está se divertindo. Eu realmente queria ficar com você até o fim, mas estou prestes a adormecer. Ah, bem, você parece muito cansado. Então, você deverá sair em breve e ter um bom descanso. Eu realmente sinto muito. Momonga-san. No entanto, quanto tempo você pretende ficar, líder da guilda? Eu pretendia ficar online até que eu fosse desconectado automaticamente uma vez que os servidores fossem desligados. Como ainda não chegou a hora, talvez alguém aparecesse enquanto isso. Assim que é, ainda assim, eu realmente não esperava que este lugar estivesse tão bem preservado. Neste momento, Momonga estava grato de que ele não tinha nenhum jeito de mostrar suas expressões. Se ele os mostrasse, Eroheru provavelmente teria visto o rosto dele se retorcendo. Mesmo assim, sua voz o trairia, revelando como ele realmente se sentia, por isso Momonga manteve o silêncio, a fim de suprimir os sentimentos surgindo dentro dele. Ele trabalhou duro para manter a guilda, precisamente porque ele havia a construído juntamente com todos os outros, mas palavras como essas, de um dos membros de sua guilda provocou uma mistura de emoções complicadas em seu coração. No entanto, esses sentimentos se dispersaram como névoa quando Eroheru continuou. Momonga-san, você deve ter mantido a guilda como seu líder para que pudéssemos voltar para ela a qualquer momento. Muito obrigado. É porque era uma guilda construída por todos, por isso é o meu trabalho como Guildmaster manter as coisas funcionando de modo que seus membros possam voltar a qualquer momento. Sim. Tivemos muita diversão nesse jogo porque você era o nosso Guildmaster, Momonga-san. Espero que quando nos encontrarmos novamente, estejamos em Yggdrasil segunda. Eu não ouvi nada sobre um segundo jogo, mas como você disse, eu ficaria feliz se isso pudesse acontecer. Vou seguir em frente. Estou tendo problemas para ficar acordado. Eu acho que vou fazer logoff primeiro. Estou feliz que eu pude encontrá-lo no final. Boa noite. Momonga queria dizer alguma coisa, mas ele hesitou por um momento, e então ele falou. Fiquei muito feliz em vê-lo também. Boa noite. Um Smiley apareceu perto da cabeça de Eroheru. Como os personagens de Yggdrasil não podiam exteriorizar emoções através de suas expressões faciais, eles usavam emoticons ao invés disso. Momonga abriu sua interface de controle, e produziu um Smiley similar. As últimas palavras de Eroheru foram, vamos nos encontrar de novo em algum lugar. E assim, o último dos 3 membros da guilda que vieram esta noite desapareceu. O silêncio caiu uma vez mais, era como se ninguém nunca tivesse estado aqui em primeiro lugar. Nada foi deixado para trás. Momonga olhou para o lugar onde Eroheru estava sentado, e ele murmurou as palavras que queria dizer. O último dia do jogo é hoje, eu sei que você está cansado, mas nunca terá uma chance como esta novamente, porque não ficamos juntos até o final. Claro, não houve resposta, porque Eroheru já haviam retornado à realidade. Ah! O suspiro de Momonga veio do fundo de seu coração.
No fim das contas, era melhor que ele não tivesse dito estas palavras. Durante sua breve troca, ele já poderia dizer o quão cansado Erohero estava pelo tom de sua voz. Ainda assim, apesar de sua fadiga, Erohero tinha ainda respondido ao e-mail que ele havia enviado, e entrado no último dia de Yggdrasil antes de ser desligado. Ele deveria ficar grato o suficiente por isso. Lhe pedir para permanecer online não seria apenas rude, mas lhe causaria problemas durante o dia. Momonga olhou para o assento que Erohero tinha ocupado até agora, e, em seguida, virou-se para olhar para as outras 39 cadeiras. Aqueles eram os lugares onde seus antigos camaradas, uma vez, sentaram. Depois de passar os olhos ao redor da mesa, Momonga voltou os olhos para o lugar de Erohero. Vamos nos encontrar de novo em algum lugar, Vamos nos encontrar de novo em algum lugar. Vamos nos ver. Ele tinha ouvido essas palavras várias vezes antes, mas nunca tinham se tornado realidade. Ninguém nunca tinha voltado a Yggdrasil. Quando e onde nos encontraremos novamente? Os ombros de Momonga tremerão violentamente, e as palavras que ele já não podia segurar explodirão. Você está brincando comigo? Ele bateu na mesa enquanto gritava. O sistema de Yggdrasil registrava esta ação como um ataque, e começou os complexos cálculos de força de ataque desarmados de Momonga contra a força defensiva da mesa para determinar o total final de dano infligido. No final, a área que Momonga tinha atingido emitiu o número 0. Este é o grande túmulo de Nazarick que construímos juntos. Como você poderia abandoná-lo tão facilmente? Depois ele gritou as palavras no seu coração. Não, isso não está certo. Eles não o abandonaram com facilidade, eles simplesmente fizeram a escolha entre a realidade e a fantasia. Não há remédio. Ninguém iria trair a guilda. Todos que tomaram essa decisão devem ter a achado dolorosa. Momonga murmurou como se estivesse tentando convencer a si mesmo, e então ele se levantou. Ele caminhou em direção à parede, onde uma arma magicamente elaborada e decorada era mantida. 7 serpentes entrelaçavam o corpo do cajado, que se assemelhava ao caduceu transportado por Hermes. As bocas das serpentes estavam abertas em agonia, e cada boca prendia uma joia de cor diferente. Sua empunhadura foi muito bem esculpida em cristal e brilhava com uma luz azul. Qualquer um seria capaz de reconhecer essa arma como um item de alta qualidade, e era uma arma da guilda feita exclusivamente para esta guilda. Pode-se chamá-la do símbolo de Aizoalguovo. Porque esta arma, que deveria ser um tesouro usado pelo Guildmaster, foi mantida nesta sala como uma decoração. Isso foi porque sua existência representava a guilda. Armas de guildas eram mantidas tipicamente escondidas em lugares seguros e não eram utilizadas mesmo possuindo um poder tremendo porque uma guilda seria desfeita se a arma da guilda associada fosse destruída. Mesmo a Aizoalguovo, uma guilda que existia no topo de Yggdrasil, não era exceção a isto. Esta foi a razão pela qual a arma foi mantida aqui, e Momonga nunca tinha tocado, apesar do fato de que ela complementava suas habilidades. Momonga estendeu a mão para a arma, mas parou no meio do caminho. Isto foi porque neste momento, nos últimos minutos antes de Yggdrasil ser encerrado, ele percebeu que em breve as memórias gloriosas que ele tinha feito com seus companheiros seriam perdidas para sempre, como lágrimas na chuva. A confusão que sentiu durante isto o fez hesitar enquanto ele lutava para chegar a uma decisão. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Todos tinham se aventurado a cada dia, com o único propósito de montar a arma da guilda. Naquela época, eles tinham competido para ver quem poderia recolher mais matérias-primas mais rapidamente, e houve muitas disputas sobre a aparência da arma. Mas, lentamente, depois que as opiniões de todos estavam reunidas, a arma gradualmente tomou forma. Esse período de tempo tinha sido o auge da guilda Aizoalguovo, quando todas as memórias gloriosas que tinham, foram feitas. As pessoas tinham ficado online depois de um dia cansativo no trabalho, outros tinham discutido com suas esposas,
porque eles jogaram até o ponto de negligenciarem suas famílias, e alguns até riam e disseram que tinham tomado uma licença especial do trabalho para ficarem em casa e logarem no jogo. Houve momentos em que haviam passado dias inteiros sem fazer nada, além de falarem sobre coisas tolas por diversão. Houve momentos em que eles elaboraram um plano de aventuras, e períodos em que foram à procura de tesouros. Eles também tinham montado ataques a bases de guildas inimigas e foram cercados. Uma vez, eles haviam sido atacados por um inimigo de classe mundial, um chefe oculto imensamente poderoso, e a guilda havia sido quase destruída como resultado. Eles também descobriram muitos recursos até então desconhecidos, e eles tinham colocado todos os tipos de monstros na sua base da guilda, a fim de eliminar jogadores invasores. Mas agora não havia ninguém. Dos 41 membros da guilda, 37 deles tinham parado. Os outros 3 ainda estavam registrados como membros da guilda, mas Momonga já havia perdido a conta do número de dias desde que tinham logado. Momonga abriu um console do sistema e conectou ao site dos desenvolvedores para inspecionar os rankings oficiais de guildas. Agora havia pouco menos de 800 guildas em Yggdrasil. No passado, eles haviam sido classificados em 9º lugar, mas agora, a partir do último dia do jogo, eles estavam no 29º lugar. No seu ranking mais baixo, eles tinham caído para 48º lugar. A razão pela qual a sua classificação não tinha caído ainda mais não foi por causa dos esforços de Momonga, mas por causa dos itens deixados para trás pelos seus antigos companheiros. Pode-se chamar isso de ruína de um clã, uma relíquia de glórias passadas. O fruto desses momentos. Este era o cajado de Aizoalguovo. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Ele não queria deixar essa arma e suas memórias de seus dias de ouro ficarem aqui para ser uma lembrança dolorosa do passado. No entanto, pensamentos contrários conflitavam no coração de Momonga. Aizoalgovn sempre tinha decidido as coisas pelo uso da votação. Momonga poderia ter sido o dono, mas o seu trabalho seria principalmente o de se comunicar com as pessoas e outras tarefas menores. Por isso, agora que não havia outros membros presentes da guilda, pela primeira vez, Momonga pensou em exercer sua autoridade como o líder da guilda. Este é um estado muito deplorável. Resmungando para si mesmo, Momonga começou a operar seu console para equipar o seu avatar com armas que correspondiam a um grande Guildmaster. Equipamentos de Yggdrasil eram classificados de acordo com a quantidade de dados que cada item possuía. Itens com mais dados tinham um rank superior. Do mais baixo ao mais alto nível, eles eram de classe baixa, classe média, classe alta, de primeira classe, legado, relíquia, e lendário e o que Momonga atualmente estava equipando, classe divina. Em seus 10 dedos ossudos ele usava 9 anéis, cada um com uma habilidade diferente. Depois, ele equipou seu colar, luvas, sua capa, sua camisa e sua tiara, todos os quais também eram itens de classe divina. Se eles tivessem um preço, seria de cair o queixo. O manto fluido cobria o torso e era maior do que o que ele tinha usado antes. A aura vermelha e preta se levantou lentamente por baixo dos seus pés, e num piscar de olhos, parecia extremamente ameaçador. Esta aura não era o resultado de qualquer habilidade que Momonga ativou. Foi simplesmente porque havia um dado visual extra no manto, de forma que os dados de efeitos especiais de Aura Desaster tinha sido adicionado nele. Tocar essa aura não causaria nenhum dano. Tradução: Aura Desaster, Aura do Caos / Desastre. No canto da visão de Momonga, ele podia ver vários indicadores que mostravam as suas estatísticas aumentarem. Depois de alterar seus equipamentos da cabeça aos pés, Momonga totalmente equipado assentiu, satisfeito como líder da guilda. Em seguida, ele estendeu a mão e tomou a arma de Aizoalgovn. Quando Momonga agarrou a arma de Aizoalgovn, ele irradiava uma aura de luz preta avermelhada. Rostos em tormento, ocasionalmente, aparecerão da luz turva, e então eles se desintegrarão e desaparecerão novamente.
Eles tinham olhares tão realistas que quase se podia imaginá-los gemendo em agonia. Excelentes detalhes. A arma que tinha sido feita, mas nunca utilizada, tinha finalmente encontrado o seu caminho para as mãos de seu legítimo proprietário, nos momentos finais de Yggdrasil. Momonga se alegrou quando viu seus parâmetros aumentarem rapidamente, mas ao mesmo tempo sentia-se triste. Vamos, símbolo da minha guilda. Não, não, símbolo da nossa guilda. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Parte 2. Momonga saiu do que ficou conhecido como a mesa da sala redonda. Os membros da guilda tinham um anel reservado para seu uso. Qualquer pessoa que usava esse anel iria aparecer automaticamente neste lugar quando conectavam ao jogo, exceto em circunstâncias especiais. Se todos os membros da guilda retornassem, eles iriam aparecer nesta sala. No entanto, Momonga sabia que os outros membros da guilda não voltariam aqui. Nos últimos minutos do jogo, o único jogador que permaneceu na gigantesca grande tumba de Nazarick foi o próprio Momonga. Momonga suprimiu as emoções que estavam subindo como uma maré, e caminhou pelos corredores. Este lugar era como um castelo construído de alabastro, um mundo magnífico impregnado com uma atmosfera real. Se alguém levantasse a cabeça para olhar para o teto, eles iriam ver lustres de cristal pendurados no teto em intervalos fixos, irradiando uma luz quente. Os corredores largos tinham pisos de pedra brilhantemente polidos, que refletiam a luz dos candelabros de uma forma que parecia como estrelas cintilantes, que foram incluídos em sua superfície. Se um visitante abrisse as portas em ambos os lados, sua atenção será cativada pelo mobiliário de luxo dentro. A tão odiada grande tumba de Nazarick tinha sido uma vez atacada pela maior força invasora já montada na história do jogo. 8 guildas se uniram com seus aliados para trazer uma força de mais de 1.500 jogadores, mercenários e NPCs para destruir Nazarick, mas no final, eles haviam sido miseravelmente derrotados. Essa masmorra lendária foi agora reduzida a isso. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. A grande tumba de Nazarick uma vez tinha sido uma masmorra de 6 andares, mas que tinha sido dramaticamente alterado após Aizo Algovn assumir o controle da mesma. Atualmente, era um calabouço de 10 andares, e cada andar tinha seu próprio tema. O primeiro e terceiro andares foram modelados como um túmulo. O quarto andar era um lago subterrâneo. O quinto andar era uma geleira congelada. O sexto andar era uma floresta tropical. O sétimo andar era um mar de magma. O oitavo andar era um deserto. E o nono e 10º andar representava o reino dos deuses, em outras palavras, a base de Aizo Algovn, que tinha se classificado entre os 10 primeiros dentre milhares de guildas de Yggdrasil. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. O som dos passos de Momonga e a batida do seu cajado soava através deste santuário sagrado. Depois de ligar vários cantos nestes vastos corredores, Momonga viu uma mulher ao longe, indo na sua direção. Ela tinha uma beleza sensual, cujo exuberante cabelo dourado tocava os ombros. Ela estava vestida com uma roupa longa e elegante de empregada, com um grande avental. Ela tinha aproximadamente 1,70 metros de altura, com um corpo esbelto. Seus peitos gigantes pareciam que iriam estourar a qualquer momento. Sua aparência geral era atraente e dava a impressão de ser graciosa e gentil. Quando os dois se aproximaram lentamente uns aos outros, a empregada ficou ao lado dos corredores e se curvou profundamente para Momonga. Em troca, Momonga levantou a mão em reconhecimento. Expressão da empregada permaneceu como estava, e ela manteve o mesmo sorriso de antes no rosto. Em Yggdrasil, expressões faciais não se alteravam, mas essa menina era ligeiramente diferente dos personagens de jogadores com as suas expressões imutáveis. Essa empregada doméstica era uma personagem não jogável. Ela não era controlada pelo jogo, mas por um conjunto de rotinas de IA. Simplificando, ela era uma boneca móvel. Mesmo o seu projeto sendo incrivelmente realista, sua prostração não era nada mais do que uma ação programada.
O reconhecimento de sua prostração por parte do Momonga não foi nada mais do que um gesto insensato, porque ela não era nada mais do que uma boneca. No entanto, Momonga tinha razões para não a tratar com frieza. Havia 41 NPCs empregadas na grande tumba de Nazarick, cada uma foi baseada em ilustrações de um membro da guilda. Seu criador foi um mangaka que havia atraído a indústria de mangas com suas ilustrações de empregadas, e que estava atualmente trabalhando em uma revista mensal. Momonga estudou a empregada com cuidado. Além de sua aparência, ele também examinou seu uniforme bem elaborado. Os bordados requintados no avental era uma questão de admiração. Seu projeto tinha sido excepcionalmente detalhado por causa de sua declaração: uniformes de limpeza são as suas armas secretas. Momonga não podia deixar de se sentir nostálgico ao lembrar-se das queixas dos outros membros da guilda que ajudaram com o projeto. Ah, isso está certo. Acho que foi a partir daí então que ele começou a dizer que uniformes de limpeza são justiça. Venho a pensar sobre isso, eu acho que o manga que ele está desenhando agora tem uma empregada como a personagem principal. Você ainda está fazendo o seu público chorar com sua atenção excessiva aos detalhes, Vitibrin-san. Rotina Zia das empregadas tinha sido programada por Eroheru-san e outros 5 companheiros. Em outras palavras, essa empregada era a personificação do trabalho árduo de seus amigos do passado. Ele não podia simplesmente ignorá-la sem se sentir mal com isso. Afinal, esta arrumação também foi uma parte da gloriosa história de Aizo Algovo. Assim como Momonga estava contemplando estas questões, a empregada levantou a cabeça, como se tivesse visto alguma coisa, e inclinou a cabeça em surpresa. As empregadas fariam isso se alguém ficava parado próximo a elas por mais tempo que um determinado período já programado. Quando Momonga procurou através de suas memórias, ele não podia deixar de ficar impressionado com a programação elaborada de Eroheru. Deveria ter havido outras poses ocultas programadas para eles também. Momonga queria ver todas, mas o tempo era muito apertado. Momonga olhou para o relógio translúcido em seu pulso esquerdo e verificou o tempo. Enquanto pensava, não havia tempo para ele desperdiçar. Obrigado por seu trabalho duro. Momonga passou pela empregada doméstica depois dessa despedida dolorosa. Quando passou a empregada, não houve resposta, mas isso era o de se esperar. Ainda assim, mesmo se ela não respondesse a ele, Momonga ainda sentia que tinha de ser dito, porque era o último dia de Yggdrasil. Momonga continuou para a frente, deixando a empregada para trás. Depois de um tempo, uma escadaria gigantesca apareceu diante dos olhos de Momonga. Era grande o suficiente para que mais de 10 pessoas pudessem caminhar lado a lado, com os braços estendidos, sem problemas. Um tapete vermelho e luxuoso estava nos degraus. Momonga desceu lentamente as escadas, até que ele atingiu o andar mais fundo, 10º andar do grande tumba de Nazarick. O lugar onde ele tinha chegado era uma sala de recepção grande, com várias figuras dentro. O primeiro a entrar na linha de visão de Momonga era um distinto cavalheiro idoso nas vestes de um mordomo. Seu cabelo era branco puro, até mesmo a barba e o bigode perto de sua boca. No entanto, a postura do velho era ereta como uma flecha e forte como uma espada forjada em aço. Seu rosto estava profundamente enrugado e dava aos espectadores a impressão de que ele era uma pessoa amável e gentil, mas seus olhos penetrantes eram como os de uma águia avaliando sua presa. Havia 6 empregadas de pé atrás do mordomo. No entanto, estas empregadas eram diferentes da que Momonga tinha encontrado antes, em aparência e equipamentos. As empregadas domésticas usavam luvas e caneleiras decoradas com ouro, prata e metal preto e outros metais coloridos. Sua armadura foi projetada para se parecer com as roupas de empregadas domésticas em manga. Elas não usam capacetes, mas pingentes brancos. Além disso, cada empregada estava armada com uma arma diferente. Elas eram a imagem de empregadas domésticas e guerreiras. Seus penteados também eram variados,
tinham cabelos amontoados, rabos de cavalo, cabelo reto e longo, cachos franceses, e assim por diante. A única coisa que elas tinham em comum era que cada uma delas era muito atraente. A forma exata em que elas eram atraentes também variava de empregada para empregada, uma era desportiva e atlética, uma parecia uma donzela japonesa recatada, uma delas tinha um fascínio sedutor, e assim por diante. Essas meninas eram NPCs, mas elas eram muito diferentes das outras empregadas domésticas, que simplesmente tinha sido projetada para o entretenimento. Sua finalidade era defender Nazarick contra os invasores. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Em um jogo como Yggdrasil, guildas possuíam vários benefícios se eles possuíssem uma base de guilda de aba castelo ou superior. Um deles era o de criar NPCs para a defesa dessa base. Os NPCs que a grande tumba de Nazarick poderia criar eram monstros mortos-vivos. Estes NPCs que desovam automaticamente, ou monstros pop, tinham um nível máximo de 30. Mesmo se eles fossem destruídos, depois de um tempo eles seriam repostos por si só, sem nenhum custo para a guilda. No entanto, os jogadores não podem personalizar o AI e aparências desses NPCs pop. Como tal, eles eram pouco úteis para dissuadir intrusos, que eram universalmente jogadores. Havia também um outro tipo de NPC, os projetados a partir do zero para a satisfação dos seus fabricantes. Se um clã possuía uma base de guilda de aba castelo, a guilda proprietária ganharia 700 níveis para ser distribuídos entre qualquer número de NPCs que eles quisessem. Porque o nível mais alto em Yggdrasil era 100, por essas estipulações, uma guilda poderia fazer 5 NPCs de nível 100 e 4 NPCs de nível 50, ou quaisquer combinações similares. Ao projetar um NPC original, pode-se personalizar armas e outros equipamentos além de roupas e aparências. Como resultado, pode-se criar NPCs que eram muito mais fortes do que os pops automáticos e colocá-los em locais-chave. Claro, nem todos os NPC tinham que ser criados para a batalha. Uma certa guilda que se chamava de Kit Kingdom, converteu todos os NPCs em gatos e outras criaturas felinas. Indiscutivelmente ele deu à guilda o direito exclusivo de criar a imagem e a atmosfera do castelo. Tradução: Reino dos Gatinhos. Desta forma, cada guilda poderia determinar livremente o seu estilo único. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. 1. Momonga colocou o dedo no queixo, e olhou para o mordomo e para as empregadas que estavam se curvando a ele. Momonga tipicamente usava magia de teletransporte para percorrer as várias salas, então ele não tinha tido muitas chances de aparecer desta maneira. Olhar para o pessoal o encheu de nostalgia. Ele estendeu a mão e tocou um menu invisível, abrindo uma página que somente os membros da guilda podiam ver. Em seguida, ele selecionou uma opção entre várias opções. Ao fazê-lo, os nomes dos mordomos e empregadas aparecerão sobre suas cabeças. Entendo. Então é assim que eles foram chamados. Momonga riu baixinho, para si mesmo por ter se esquecido de seus nomes, e também por causa das boas recordações que isso o fez relembrar. Houve um pouco de discussão entre seus colegas quando eles estavam escolhendo nomes para os NPCs. Sebastian, o mordomo, servia também como administrador da casa. As 6 empregadas ao lado dele eram empregadas domésticas de combate, leais a Sebas. Juntos, elas eram chamadas de Pleiades. Além dessas empregadas domésticas, Sebas também foi encarregado de muitos mordomos da tumba. A caixa de texto para Sebas continha informações mais detalhadas, mas Momonga não tinha vontade de lê-lo. Os servidores iriam encerrar em breve e ele tinha que ir a um lugar antes disso. Como uma parte, todos os NPCs além das empregadas também foram muito bem detalhados. Isso aconteceu porque os membros da guilda eram todos fãs de backstories complexos e detalhados. Muitos dos membros da guilda eram artistas e programadores, e um jogo como este, que enfatizou a personalização de aparências,
permitindo-lhes saciar seu desejo de criar e projetar seus desígnios, era uma dádiva dos deuses para eles. Tradução: backstories são histórias da vida individual, ou background dos personagens. Originalmente, Sebas e as empregadas de combate tinham a intenção de ser uma última linha de defesa contra os invasores. No entanto, se os jogadores inimigos pudessem penetrar tão profundamente dentro do túmulo, eles seriam capazes de derrotar com facilidade Sebas e as criadas. Dessa forma, eles eram pouco mais que atrasadores para ganhar tempo. No entanto, nenhum jogador nunca tinha chegado tão longe, então eles tinham ficado aqui esperando por ordens. Sem ordens, tudo o que podiam fazer era esperar por uma chance de serem requisitados. Momonga apertou seu cajado de Aizo ao Govu. Ele sabia que era tolice sentir pena de NPCs. Eles não eram nada mais do que uma coleção de dados eletrônicos, e o mais próximo que podiam expressar de uma verdadeira emoção era um conjunto muito hábil de rotinas de IA. Contudo, como Guildmaster, vou fazer bom uso dos NPCs. Momonga não pôde deixar de rir de si mesmo por essa linha de pensamento arrogante e vergonhosa e, em seguida, deu-lhes um comando. Me sigam. Sebas e as empregadas inclinou-se respeitosamente, para mostrar que tinham ouvido e reconheceu a ordem. Os tirar deste lugar não era o que os membros da guilda planejavam para eles. Aizo Algovn era uma guilda que respeitava a vontade da maioria. Era proibido um indivíduo manipular egoisticamente o NPCs que todos tinham feito juntos. No entanto, este era o dia em que as cortinas cairiam sobre tudo. Tendo em conta isso, todos provavelmente perdoariam sua indulgência. Quando Momonga pensou sobre isso, ele continuou a avançar, seguido pelos sons de muitos passos. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Eventualmente, o grupo chegou a um salão vasto em forma de cúpula hemisférica. Lâmpadas de 4 cristais coloridos brilhavam no teto, e havia 72 nichos nas paredes. A maioria deles estavam preenchidos com estátuas. Cada estátua foi modelada com base na aparência de um demônio, e havia 67 deles. Este quarto era chamado de Ulemegeton, ou, a chave menor de Salomão, se preferir. Esse nome foi tirado de um grimório mágico. As estátuas nos nichos foram projetadas para se parecerem com os 72 demônios mencionados nesse livro, e na verdade eles eram golems, feitos de ligas mágicas extremamente raras. Deveria ter havido 72 deles, mas havia apenas 67, porque seu criador se cansou do projeto e parou no meio do caminho. As lâmpadas de 4 cristais coloridos no teto eram um tipo de monstro, e no momento que um inimigo entrasse em sua gama, elas convocariam elementais da terra, água, vento e fogo de alto nível, além de bombardeá-los com magia de ataque com área de efeito. Se todas essas lâmpadas de cristais os atacassem ao mesmo tempo, o poder de fogo que desencadeariam poderia facilmente derrotar 2 grupos de jogadores no nível 100, o que seria cerca de 12 pessoas. Este quarto seria a linha defensiva final da grande tumba de Nazarick. Momonga entrou na Lemegeton com os seus servos e chegou na frente de uma grande porta do outro lado. O conjunto majestoso de portas duplas tinham mais de 5 metros de altura, e estavam cobertos de entalhes. O lado esquerdo tinha uma bela deusa moldada, enquanto o direito foi feito para se assemelhar a um demônio cruel. Tão realista era o seu design que mesmo do outro lado da sala, Momonga sentia como se elas fossem atacá-lo. Ainda assim, enquanto as esculturas pareciam que podiam se mover, Momonga sabia que elas nunca haviam se mexido antes. Desde que cruzei todo o caminho até aqui, devemos mostrar o devido respeito para estes bravos heróis. Desde que os outros jogadores os caluniam com acusações de serem seres malignos e similares, vamos recebê-los com orgulho e abertamente, como os magnânimos senhores que somos. Pensem neles como magníficos bosses finais. Essa ideia tinha sido aprovada, de acordo com a regra de maioria de votos. Hubert Sam. Hubert Alaudley. Ele era sem dúvida o mais obcecado com a ideia de mal na guilda.
Era por causa da síndrome de Shunibayu. Momonga se sentia assim enquanto ele olhava ao redor do grande salão. Será que essas duas estátuas atacam? Ele tinha razão para se sentir tão desconfortável. Mesmo Momonga não compreendia totalmente os segredos de todos os mecanismos neste calabouço. Não seria estranho se um dos membros da guilda aposentados tivesse deixado um estranho tipo de presente para ele. E o único que tinha criado este conjunto de portas foi apenas uma pessoa. No passado, ele havia projetado um golem muito poderoso, mas logo após sua ativação, uma falha no combate fez o golem atacar todos próximos a ele. Neste dia, Momonga ainda tinha suas dúvidas sobre se esse erro tinha sido de propósito. Ei, Lucifer-san, se eles realmente me atacarem, eu vou ficar louco, você sabe. No entanto, a cautela de Momonga sobre as portas era infundada. Quando ele as tocou, elas abriram sozinhas, embora, fizeram lentamente, em deferência ao seu enorme peso. O ar alterou. Embora a atmosfera de mais cedo estivesse preenchida com uma tranquila solenidade, a cena diante de seus olhos agora superou até mesmo isso. O ar exercia uma pressão que pesava sobre todo o corpo. O interior era enorme, tão amplo que se acomodasse centenas de pessoas ainda teria espaço de sobra, e por causa do teto tão alto você tinha uma visão completa desse espaço. As paredes eram brancas, adornadas com uma variedade de decorações douradas. Penduradas no teto, fileiras de candelabros opulentos feitos de pedras preciosas com as cores do arco-íris emitiam um brilho fantástico. Do teto para o chão, tinham um total de 41 banners gigantes com diferentes padrões decorando as paredes. No centro da sala, em uma área de 10 passos de largura, foi tingida de ouro e prata. No topo dessas escadas estava um trono gigantesco, esculpido em uma única peça de cristal, suas costas eram altas o suficiente para tocar o teto acima dele. Uma enorme bandeira vermelha pendia por trás dele, exibindo orgulhosamente o símbolo da guilda. Este lugar estava localizado nas profundezas da grande tumba de Nazarick. Era também o seu lugar mais importante, a sala do trono. Oh! Mesmo Momonga não poderia fazer nada, além de suspirar com a pura magnificência desta sala. Ele sentiu que era facilmente o segundo local mais impressionante de Yggdrasil, se não o primeiro. Este era o lugar mais adequado para ele acolher os momentos finais do jogo. Quando Momonga avançou pela sala que parecia absorver os sons de seus passos, seus olhos caíram sobre o NPC feminino que estava ao lado do trono. Ela era uma bela mulher que usava um vestido branco puro, e o leve sorriso em seu rosto era o de uma deusa. Em contraste com seu vestido, seu cabelo era comprido, brilhante e negros como a noite chegando até a cintura. Embora sua íris serem douradas e suas pupilas verticalmente semicerradas fossem um pouco estranhos, ela poderia facilmente ser considerado uma beleza a nível mundial. No entanto, um par de chifres ondulados brotavam a partir dos lados de sua cabeça. Além disso, um par de asas com penas negras surgiam a partir de sua cintura. Talvez tenha sido por causa dos chifres, mas seu sorriso divino parecia uma máscara que escondia seus verdadeiros sentimentos. Ela usava um colar de ouro que foi modelado como uma teia de aranha, que se estendia desde os ombros até o topo de seus seios. Seus pulsos delgados estavam cobertos de um par de luvas brilhantes de seda, e em sua mão ela segurava uma arma estranha que parecia uma varinha de algum tipo. Tinha cerca de 45 centímetros de comprimento, e uma esfera negra flutuava na sua extremidade, flutuando ligeiramente no ar, mas mantendo a sua posição na extremidade do tubo. Momonga ainda não tinha se esquecido o nome dela. Ela era a supervisora dos guardiões de andar da grande tumba de Nazarick, Albedo. Ela estava no comando dos 7 NPC guardiões de andar. Em outras palavras, ela era a personagem mais bem classificada na grande tumba de Nazarick. Por causa disso, ela foi autorizada a guardar ordens dentro da sala do trono, nas profundezas do túmulo. No entanto, Momonga virou um olhar afiado em Albedo.
Eu sabia que havia um item de classe mundial aqui, mas como é que existem dois deles aqui agora? Em Yggdrasil, havia 200 itens finais no jogo, conhecidos como itens de classe mundial. Itens de classe mundial possuíam habilidades únicas, e alguns eram poderosos o suficiente para destruir o equilíbrio do jogo. Claro, nem todo item de classe mundial possuía tal poder insano. Mesmo assim, um jogador que possuía até mesmo um único item de classe mundial seria lançado para os mais altos ranks de fama em Yggdrasil. A Isolgovn possuía 11 itens como este, mais do que qualquer outra guilda. Mesmo que estivesse muito além de qualquer outra guilda. A guilda em segundo lugar só possuía 3 desses itens. Com a permissão dos outros membros da guilda, Momonga foi autorizado a possuir um destes itens finais, e o restante destes itens de classe mundial foram espalhados por toda Nazarick. No entanto, a maioria deles foram armazenados nas profundezas do tesouro, defendida por seu avatar. A única razão pela qual Albedo poderia possuir um tesouro tão raro como este sem o conhecimento de Momonga foi porque o membro do clã que projetou Albedo tinha dado a ela. No entanto, uma vez que hoje já era o último dia do jogo, Momonga sentiu que ele deveria respeitar os desejos de seu companheiro que tinha dado o item para Albedo, e assim ele não tomou providências com relação a isso. Este é um bom lugar. As palavras de Momonga foram direcionados para Sebas e as Pleiades quando chegaram à base das escadas que levam ao trono. Depois disso, ele começou a subir as escadas, mas parou quando ouviu passos atrás dele. Momonga não poderia deixar de rir, embora seu rosto esquelético não poderia mostrar qualquer expressão. Os NPCs tinham rotinas inflexíveis. Se ele não desse um comando especificamente redigido, não teriam como reconhecê-lo como ordem. Momonga tinha esquecido isso e, portanto, ele não tinha dado ordens adequadamente aos NPCs. Depois que seus membros da guilda saíram, Momonga tinha começado a caçar sozinho em um nível quase ridículo, a fim de ganhar ouro necessário para manter Nazarick. Ele não construiu amizades com outros jogadores e os evitou, bem como as áreas de alta dificuldade que ele usava frequentemente quando seus membros da guilda ainda estavam por perto. Em seguida, ele depositava seus ganhos no tesouro antes de sair. Esta tinha sido a sua rotina em quase todos os dias. Como tal, ele não tinha muito contato com os NPCs. Esperem. O som dos passos parou. Após Momonga dar o comando correto, ele subiu os passos finais e chegou ao trono. Ele olhou abertamente para Albedo, que estava ao seu lado. Embora tivesse entrado neste quarto antes, ele não se lembrava de seus olhos em suas memórias. Que tipo de background ela tem? Tudo que Momonga sabia sobre essa personagem é que ela era a supervisora dos guardiões, bem como o NPC mais bem classificado em Nazarick. Impulsionado pela curiosidade, Momonga abriu um console e começou a percorrer os detalhes do texto sobre Albedo. Uma inundação de caracteres densamente agrupados encheu sua visão. Era como ler um antigo poema épico. Se ele usasse o seu tempo para lê-lo em detalhe, ele provavelmente ainda estaria lendo quando o jogo terminasse. Momonga sentiu como se tivesse pisado em uma mina terrestre. Se ele pudesse se mover, ele estaria tremendo agora. Ele queria repreender-se por ter esquecido que o criador de Albedo estava obcecado com esse tipo de coisa. No entanto, uma vez que ele já tinha aberto sua história, ele não tinha escolha a não ser abandonar sua resistência e continuar a olhá-la. Ele nem sequer procurou no texto por pontos importantes, ele simplesmente rolada para baixo tão rápido quanto pôde enquanto olhava para o título. Depois de pular vastas extensões anteriores do texto, a mente de Momonga travou na última linha, e congelou. Ela também é uma ninfomaníaca. Ele não podia deixar de olhar. O que isto significa? Um grito de incredulidade escapou dos lábios inexistentes de Momonga. Ele olhou para essas palavras várias vezes mais, seus olhos estavam cheios de desconfiança, mas no final, ele não poderia encontrar algum outro significado para isso.
Após várias rodadas de pensamento, ele só poderia chegar à mesma conclusão que ele tinha pensado no começo. Uma ninfomaníaca deve ser um insulto de algum tipo. Cada um dos 41 membros da guilda tinha projetado seus próprios NPCs, dessa forma ele não conseguia entender por que alguém iria querer tratar os NPCs que eles mesmos tinham criado desta maneira. Talvez ele iria entender porque após a leitura que longo ensaio do texto Sabor. No entanto, havia alguns membros da guilda que surgiam com estes projetos não convencionais. O criador de Albedo, Tábula Smaragdina, era uma dessas pessoas. Ah, isso é o que eles chamam de Gapmui. Tabulação, mesmo assim. Nota, Gapmui é o sentimento que você tem quando você vê alguém barra algo tão bonito você só quer abraçá-los e levá-los para casa. Esse background não foi longe demais. Momonga não podia deixar de pensar nisso. Todos os NPCs feitos por todos eram uma herança da guilda. Projetar a mais alta no ranking dos NPC, Albedo, desta forma o fez pensar que Tábula Smaragdina estava além da salvação. 1. Seria bom mudar o passado de um NPC com base em uma decisão pessoal. Depois de pensar sobre isso por algum tempo, Momonga chegou a uma conclusão. Devo mudá-la. Atualmente, com a arma guilda em sua posse, Momonga poderia ser definitivamente o mestre da guilda. Deve ser tudo o direito de exercer a autoridade do Guildmaster ele nunca tinha usado antes. As dúvidas de Momonga desapareceu como uma névoa, enquanto ele se preparou para corrigir os erros de seus companheiros de guilda. Ele estendeu o cajado de Aizo ao Govun que ele estava segurando. Normalmente, seria necessárias ferramentas de desenvolvimento para alterar o background de um personagem, mas através de seu poder como Guildmaster, ele poderia acessar diretamente suas configurações e editá-los. Depois de alguma ação em seu console, a linha de ninfomaníaca desapareceu. Bem, isso está bom por agora. Momonga pensou um pouco mais, e olhou para a lacuna no texto de Albedo. Eu provavelmente deveria preencher esse espaço em branco. Isso parece um pouco bobo. Embora ele estava rindo de si mesmo, ele ainda digitou algumas palavras no teclado do console. As palavras formaram uma frase. Ela ama Momonga. Uá, que vergonhoso. Momonga cobriu o rosto com a palma da mão. Era como se ele estivesse projetando sua namorada ideal completa e com eventos românticos para si mesmo, isso o embaraçava tanto que seu coração começou a bater. Embora ele queria reescrever novamente por vergonha, no final, ele mudou de ideia e decidiu contra isso. O jogo iria terminar em breve, afinal de contas, e sua vergonha iria desaparecer com isso. Além disso, a sentença acrescentada combinava com a lacuna deixada pela frase suprimida exatamente. Seria uma pena se ele apagasse e deixasse um espaço vazio novamente. Sentado no trono, embaraçado e um pouco satisfeito. Ele notou que Sebas e as criadas ainda estavam de pé por em um estado dormente. Parecia um pouco solitário e um pouco estranho, para tê-los de pé, imóvel como esse. Acho que há um comando para isso. Momonga recordou as palavras que ouviu antes, e estendeu a mão lentamente para baixo. Ajoelhem. Com o Albedo, Sebas e os 6 empregadas caiu de joelhos em reverência. Boa. Momonga levantou a mão esquerda para verificar o tempo. 23 horas 55 minutos e 48 segundos. Estava bem na hora. Com toda a certeza, os GMS provavelmente estavam inundando os canais públicos e soltando fogos de artifício. Momonga, que colocou seu coração e alma a este lugar e cortou todo o contato com o mundo exterior, não tinha conhecimento disso. Momonga encostou-se na parte de trás do trono, e, lentamente, levantou a cabeça para olhar para o teto. Ele acreditava que, mesmo no último dia do jogo, alguns invasores poderiam vir a Nazarick. Ele iria esperar por eles. Ele iria aceitar qualquer desafio em sua posição como Guildmaster. Ele tinha enviado e-mails para todos os membros da guilda, mas apenas alguns tinham vindo.
Ele iria esperar por eles. Ele gostaria de receber seus companheiros de volta em sua posição como Guildmaster. Uma relíquia do passado, o Momonga afundou em seus pensamentos. Embora a guilda agora era apenas uma concha vazia, ele gostava de seu tempo nela. Ele voltou seus olhos para as enormes bandeiras penduradas no teto. Havia 41 delas no total, o mesmo número que havia de membros da guilda. Cada um deles exibia o símbolo pessoal de cada membro do clã. Momonga estendeu um dedo ossudo e apontou para um deles. Minha. Em seguida, ele voltou sua atenção para uma bandeira nas proximidades. Essa bandeira representava um dos jogadores mais fortes em Aizo Algovan, não, em toda a Yggdrasil. Ele era o único que tinha começado a guilda, e aquele que reuniu o Fastnime. Tradução: os 9 primeiros. Told-me. Tradução: Told-me é o nick do jogador, e quer dizer toque-me. O símbolo na próxima bandeira que apontou pertencia ao mais antigo membro da Aizo Algovan, ele era um professor de uma universidade na vida real. Shijuten Suzaku. Seu dedo se moveu mais rápido do que antes quando ele trocou para a bandeira que pertencia a um dos 3 membros femininos da Aizo Algovan. Ankoro Moshi Moshi. Momonga fluidamente recitou os nomes dos proprietários dos vários símbolos: Eroheru, Peroronsino, Bukubuku Shagama, Tábula Smaragdina, Guerreiro Takemikazushi, Variable Talismã, Genjiro. Não demorou muito para ele nomear todos os 40 de seus ex-companheiros. Seus nomes ainda estavam marcados profundamente no cérebro de Momonga. Ele espreguiçou cansado no trono. Sim, foi realmente divertido. Mesmo que o jogo não pedia nenhuma taxa mensal de assinatura, Momonga ainda gastava 1/3 do seu ganho mensal sobre ele. Não foi porque seu salário era alto, mas porque ele não tinha outros passatempos, então ele canalizou toda a sua renda em Yggdrasil. Havia uma gacha de cash no jogo onde os jogadores poderiam pagar por uma chance de ganhar um prêmio. Momonga gastou quase todo o seu bônus salarial nisso, e mal conseguiu obter um item raro. Quando ele soube que um dos membros de sua guilda Yamaiko tinha ganho esse item gastando o dinheiro do almoço, Momonga ficou tão enciumado que ele queria rolar no chão. Nota: gachas são máquinas para loterias baseados em jogos ou sorteios. Gachapons são máquinas de venda automática que funcionam com moedas que dispensam aleatoriamente um prêmio. Porque quase todos os membros da Aizo Algovan eram membros produtivos da sociedade, a maioria deles estavam dispostos a gastar dinheiro com este hobby, e entre eles Momonga foi um dos maiores gastadores. Ele foi, provavelmente, um dos poucos no topo no servidor. Esse era o grau de seu vício. Aventurar-se foi divertido, mas a sua maior alegria era encontrada ao jogar com seus amigos. Para Momonga, cujos pais tinham falecido e não tinha amigos na vida real, a guilda de Aizo Algovan era uma memória brilhante dos bons momentos que teve com seus amigos. E agora, essa guilda iria desaparecer. Com seu coração cheio de pesar e relutância, Momonga apertou a mão que segurava o cajado de Aizo Algovan. Ele era apenas um assalariado comum, e ele não tinha o poder financeiro ou conexões para mudar esse fato. Ele era apenas mais um jogador que só podia assistir à hora do encerramento que se aproximava. O tempo em seu relógio era de 23 horas e 57 minutos. O servidor iria encerrar às 0 horas. Há pouco tempo. O mundo virtual iria acabar, e ele teria que voltar à realidade no dia seguinte. O que era natural. Ninguém poderia viver em um mundo virtual, foi por isso que todos tinham ido embora, um por um. Momonga suspirou. Ele tinha que acordar às 4 da manhã. Ele tinha que dormir no momento em que os servidores encerrassem a fim de não afetar o trabalho no dia seguinte. 23 horas 59 minutos e 35 segundos, 23 horas 59 minutos e 36 segundos, 23 horas 59 minutos e 37 segundos. Momonga configurou o relógio para contar os segundos.
23 horas 59 minutos e 48 segundos, 23 horas 59 minutos e 49 segundos, 23 horas 59 minutos e 50 segundos. Momonga fechou os olhos. 23 horas 59 minutos e 58 segundos, 23 horas 59 minutos e 59 segundos. A contagem regressiva terminou. Ele esperou que as cortinas caíssem sobre esse mundo de fantasia virtual. Ele esperou o logout automático. 0 horas e 0 minutos. 0 horas 0 minutos e 1 segundo, 0 horas 0 minutos e 2 segundos, 0 horas 0 minutos e 3 segundos. HM. Momonga abriu os olhos. Ele não havia retornado para seu quarto. Este ainda estava na sala do trono em Yggdrasil. O que está acontecendo? O tempo já havia passado. Ele deveria ter sido deslogado à forca pelo encerramento do servidor. 0 horas 0 minutos e 38 segundos. Era definitivamente meia-noite. O relógio não poderia ter dado errado por causa de um erro do sistema. A Momonga confuso olhou em volta, em busca de alguma pista nas proximidades. Pode ser que atrasaram o encerramento do servidor. Ou estenderam o tempo de jogo como uma forma de compensação. Embora inúmeras razões apareceram em sua mente, todas elas estavam muito longe da verdade. No entanto, a explicação mais provável parecia ser adiantamento do encerramento do servidor devido a um erro no sistema, e assim adiaram a hora do desligamento do servidor. Se fosse esse o caso, os GMS teriam feito um anúncio. Momonga rapidamente se moveu para reabrir o painel de mensagem que ele tinha fechado, e então ele parou no meio do caminho. Não havia console de comando. O que, diabos aconteceu? Momonga estava cheio de pânico, frustração e desconfiança, mas ele também foi surpreendido pela forma como estava calmo considerando as circunstâncias. Ele decidiu recorrer a outros meios. Ligações forçadas que não exigiam um console, a função de bate-papo, uma chamada para o GM, um logout forçado. Nenhuma delas respondeu. Era como se tivesse sido excluído do sistema. O que diabos está acontecendo? Voz irritada de Momonga ecoou através da sala do trono, e em seguida, desapareceu. Hoje era o último dia de Yggdrasil, mas todas essas coisas estavam acontecendo em um dia que deveria ter marcado o fim do jogo. Era algum tipo de brincadeira que eles estavam fazendo com os jogadores. Momonga estava bastante infeliz, porque ele não tinha finalizado o jogo em grande estilo, e as palavras que ele murmurou claramente ilustravam a raiva dentro dele. Não deveria ter havido nenhuma resposta à sua suspeita hostil. Contudo, algo está errado, Momonga-sama. Foi a primeira vez que ele ouviu a voz de uma bela mulher. Momonga foi surpreendido, mas ele ainda continuou a procurar a fonte da voz. Quando ele descobriu quem tinha falado as palavras de agora, ele ficou mudo. A pessoa que tinha lhe respondido foi o NPC com a cabeça levantada. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Parte 3. Vila Carne. Ela está localizada na fronteira do Reino e do Império, perto da ponta sul da Cordilheira de Azelerisia, próxima a uma floresta chamada de Grande Floresta de Tobi. Para uma aldeia fronteiriça do Reino de Restise, sua população era simples, 120 almas, distribuídas entre 25 famílias. A aldeia vivia a partir dos recursos da floresta e da agricultura. Além de médicos e ervanários que vinham para coletar ervas, os únicos visitantes da aldeia eram os cobradores anuais de impostos. O tempo parecia ter parado para os poucos moradores desta aldeia. A vida da aldeia era muito agitada, mesmo nas primeiras horas da manhã. Aldeias não possuem a iluminação mágica de Continual Light, que poderia ser encontrado em cidades, então os aldeões levantariam com o sol e trabalhariam duro durante todo o dia até que o sol se pusesse. Tradução: Luz continua. A primeira coisa que Henry fez depois de se levantar no início da manhã foi pegar água do poço próximo.
Carregar água era o trabalho de uma mulher, e uma vez que terminou de encher o tanque de água grande na casa, essa tarefa estava completa. Neste momento, sua mãe teria preparado um pequeno café da manhã para a sua família de 4 pessoas. Café da manhã consistia de cevada de trigo cozido ou mingau de trigo e alguns legumes refogados. Às vezes também comiam frutas. Depois de comer com seus pais, sua irmã de 10 anos iria para a floresta cortar madeira ou ajudar com o trabalho agrícola. No centro da cidade, uma vez que o sinal tocou ao meio-dia, todos descansaram na praça e depois almoçaram juntos. O almoço seria pão preto cozido de vários dias antes, bem como sopa com um pouco de carne moída. O trabalho de campo será retomado após o almoço, e quando o sol se pôr eles iriam voltar para suas casas para o jantar. Para o jantar, eles teriam o mesmo pão preto que eles tiveram no almoço, bem como sopa de feijão. Se os caçadores da aldeia conseguissem caçar alguma presa, eles podem ser capazes de obter um pouco de carne para acompanhar seu jantar. Depois do jantar, a família se reunia em torno da luz do fogo sagrado para cuidar de tarefas domésticas, como remendar roupas gastas ou danificadas. Eles iriam dormir por volta das 20 horas. A menina Henry Mott nasceu há 16 anos e tornou-se uma parte da aldeia desde então. Ela tinha vivido como os dias de hoje por toda a sua vida. Em seu coração, ela perguntou: quanto tempo mais estes dias imutáveis continuarão? Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Hoje não foi diferente de qualquer outro. Depois de acordar, Henry foi ao poço para transportar água. Depois de encher seus baldes no poço, ela precisaria de 3 viagens para encher o tanque de água da casa. Pronto. Henry arregaçou as mangas, expondo sua pele extremamente branca, que ela quase nunca a expôs no sol. Longos anos de vida rural assegurou que, apesar de seus braços parecerem magros e frágeis, eles eram realmente muito fortes, com apenas um pouco de músculos sobre eles. Os baldes cheios eram muito pesados, mas Henry os levantou como ela sempre fez. Se os baldes fossem maiores, eu poderia fazer menos viagens, não iria facilitar as coisas. Então, novamente, se os baldes fossem maiores, eu provavelmente não seria capaz de levantá-los. Quando Henry pensou sobre essa questão em seu caminho de volta para casa, ela ouviu um som e virou-se para olhar para sua direção. Havia tensão no ar por lá, e as sementes do medo começaram a brotar em seu coração. Seus ouvidos pareciam pegar algo como a madeira que estava sendo quebrada, e depois disso, um grito. Soou como um pássaro estrangulado, mas definitivamente não era uma chamada de um pássaro. Um arrepio percorreu a espinha de Henry. Inacreditável. Deve haver algum tipo de erro. Não poderia ser uma voz de homem. Ela tentou apagar sua inquietação com estes pensamentos, e então elas desaparecerão. Ela teve que correr para a fonte do grito, porque estava vindo da direção de sua casa. Henry deixar de lado os baldes de água. Ela não podia correr enquanto carregava essa carga pesada. Embora ela quase tropeçou em sua longa saia, ela conseguiu manter o equilíbrio por algum golpe de sorte. O som ecoou no ar mais uma vez. O coração de Henry deu uma pontada em seu peito. Não havia nenhum erro sobre isso, foi um grito humano. Ela correu, e correu, e correu. Henry não conseguia lembrar quando havia corrido mais rápido do que isso em sua vida. Ela estava correndo tão rápido que estava prestes a tropeçar. Os relinchos de cavalos. Os gritos de pessoas, e mais gritos. Estes sons foram se tornando cada vez mais altos. Longe, Henry podia ver um homem desconhecido com uma armadura balançando sua espada em um morador. O aldeão caiu no chão com um grito de dor, como uma marionete cujas cordas tinham sido cortadas, e em um impulso rápido da espada deu-lhe um golpe fatal. Morgação. Não havia desconhecidos em uma pequena aldeia como esta. Todo mundo era tão próximo quanto os próprios parentes.
Como tal, Henry sabia exatamente quem tinha sido morto diante de seus olhos. Mr. Morgan era um homem alto, mas agradável. Ele não tinha feito nada de errado, e não merecia morrer assim. Henry queria parar, mas no final ela cerrou os dentes e correu. A curta distância que ela fazia para transportar a água agora parecia inacabável. O vento trouxe sons de gritos e xingamentos. Finalmente a sua casa apareceu diante de seus olhos. Pai! Mamãe! Nemo! Henry abriu a porta quando ela gritou para sua família. Ela encontrou 3 rostos familiares com olhares estranhos de medo. Eles estavam imóveis. No entanto, quando Henry abriu a porta e entrou, seus rostos relaxaram, o medo foi substituído pelo alívio. Henry! Você está bem? Seu pai abraçou-a forte em seus braços, que eram fortes e resistentes por causa do trabalho de campo. Ah, Henry! Os braços delicados de sua mãe a abraçou. Bom, como Henry voltou, então é melhor fugirmos rápido. A família Imot estava em grave perigo. Eles tinham ficado em casa, porque eles estavam preocupados em deixar Henry para trás, e assim eles tinham perdido a melhor chance de escapar. Agora eles estavam em perigo iminente. Mas logo os seus medos se tornaram realidade. Assim como a família estava prestes a correr, uma figura humana apareceu na porta de sua casa. A silhueta do homem foi evidenciada pelo sol, brilhava. Ele era um cavaleiro totalmente blindado cuja couraça trazia a insígnia do Império Baharut. Ele segurava uma espada na mão. O Império Baharut era o vizinho do reino de Restes e Unido, e os dois travavam guerras frequentes uns contra os outros. Até recentemente, as chamas dessas guerras foram principalmente limitadas à região em torno da cidade de Fortaleza de Errantel, e não se espalhou para esta aldeia. No entanto, a vida tranquila que tinha desfrutado até agora acabaria aqui. Henry podia sentir os olhos frios do homem sobre ela por entre as fendas de seu capacete, como se estivesse contando quantas pessoas havia na família de Henry. Ele a assustou. O cavaleiro apertou a manopla segurando sua espada, e um som de ranger veio de onde o metal se esfregou contra metal. E então, quando ele estava prestes a entrar na casa. Warg! Erg! Seu pai investiu contra o homem, abordando-o fora da porta e fora de casa. Apresse-se e corra! Maldito! O sangue escorria de um pequeno corte no rosto de seu pai. Ele deve ter se machucado enquanto investiu no cavaleiro. O pai de Henry estava rolando enquanto ele lutava com o cavaleiro no chão. O cavaleiro agarrou a mão do pai de Henry que estava segurando uma faca, enquanto ele, por sua vez, evitou que o cavaleiro desembainhasse sua espada curta. A visão do sangue no corpo de um dos membros de sua família fez a mente de Henry ficar em branco. Ela relutava entre a possibilidade de ajudar seu pai ou fugir. Henry! Nemo! Gritos de sua mãe ajudou Henry a se recuperar, e quando ela olhou para a mãe, ela viu a mulher mais velha sacudindo a cabeça, com uma expressão de partir o coração no rosto. Henry agarrou a mão de sua irmã e correu atrás de sua mãe com grande velocidade. Culpa e hesitação machucavam seu coração, mas no final, ela sabia que eles tinham que fugir para a grande floresta de Toby. O relinchar dos cavalos, gritos zangados, o choque de aço contra aço, e o cheiro de carne queimada. Tudo isso estimulava as orelhas e o nariz de Henry na direção da aldeia. De onde eles vêm? Henry correu com toda a sua força enquanto ela tentou dar sentido às coisas. Ao fugir para um espaço aberto, ela tinha que fazer seu corpo superar seus limites, ou se esconder nas sombras das casas. A batida violenta de seu coração incentivava o medo que ameaçava congelar seu corpo sólido. Além disso, a pequena mão que segurava na dela impulsionava sua fuga. Sua irmã. Sua mãe, que estava correndo à frente dela, de repente congelou, e imediatamente recuou, com as mãos freneticamente apontando para eles correrem em outra direção. Quando Henry percebeu o porquê sua mãe faria isso, ela mordiu o lábio, e forçou as lágrimas.
Ela apertou a mão de sua irmã mais nova e correu, tentando desesperadamente sair dali, porque ela não queria ver o que aconteceria em seguida. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Parte 4. Tem alguma coisa errada, Momonga-sama? Albedo ficava lhe perguntando. Momonga não sabia como responder. Como tal, havia demasiadas coisas que ele não entendia, por isso seus processos de pensamento entraram em curto-circuito. Me perdoe. Momonga só podia olhar silenciosamente para Albedo, que estava de pé ao seu lado. Você está bem? O belo rosto de Albedo aproximou-se de Momonga enquanto o estudava. Uma fragrância leve entrou em suas narinas. O cheiro parecia restaurar a capacidade de Momonga pensar, e sua mente, que tinha estado até então fora do ar, lentamente voltou ao normal. Não, não há nada de errado. Não, nada. Momonga não era o tipo de pessoa que tinha o hábito de falar educadamente com NPCs. No entanto, as perguntas ouvidas de Albedo instintivamente o fez querer responder com deferência. Seus movimentos, seus padrões de fala, todo o seu ser irradiava uma humanidade inegável. Momonga ainda tinha a sensação de que algo estava terrivelmente errado sobre Albedo e ele próprio, mas ele não tinha como entender exatamente qual era o problema. Tudo o que ele poderia fazer neste estado ignorante era suprimir seu medo, choque e outras emoções desnecessárias. No entanto, Momonga era uma pessoa comum, e não poderia fazer isso. Assim como Momonga estava prestes a gritar, as palavras de um dos membros de sua guilda vieram à mente. Pânico é a semente da derrota, por isso você deve manter a calma e pensar logicamente. Manter a calma, olhar para além de seu entorno, e não perca o seu esforço com detalhes desnecessários, Momonga-san. Quando recordou estas palavras, Momonga lentamente recuperou a compostura. Momonga silenciosamente agradeceu a Ponitumoi, o Zhujiang de Aizou ao Govo. Nota: Zhujiang foi um dos personagens-chave no período dos Três Reinos da China, sendo apelidado de Dragão Adormecido. Era dotado de uma inteligência ímpar não só a nível militar. Foi inventor de vários engenhos e produtos que conhecemos nos dias de hoje, sobretudo na China, tais como a flecha mecânica tiros múltiplos, a vaca de madeira mecânica, o xadrez de Kongming, o pão de arroz chinês, entre outros. Aconteceu alguma coisa. Ela estava perto dele agora. Albedo estava tão perto que ele podia sentir sua suave respiração. Seu lindo rosto fez covinhas de uma maneira adorável quando ela fez a sua pergunta. Momonga, que tinha se acalmado depois de muito esforço, estava em perigo de ser conduzido ao pânico novamente a partir da proximidade de seus rostos. A função chamar GM não parece funcionar. Encantado com olhos límpidos de Albedo, Momonga não podia deixar de questionar o NPC. Na vida passada de Momonga, ele não tinha recebido a atenção romântica do sexo oposto, e muito menos os de natureza sexual. Embora soubesse que ela era apenas um NPC, ele não podia deixar de ser tocado por suas expressões e movimentos realistas. No entanto, quando suas paixões se agitaram dentro de seu coração, elas sumiram como aconteceu mais cedo, e ele voltou ao normal. Momonga se sentiu desconfortável com a falta de fortes emoções dentro de si mesmo, e ele se perguntou se isso estava relacionado com as palavras de seu companheiro de apenas agora. Mas isso era realmente o caso. Momonga sacudiu a cabeça. Agora não era o momento para refletir sobre essas coisas. Por favor, perdoe a minha incapacidade de responder às perguntas do Supremo sobre esta chamada do GM. Peço desculpas por não satisfazer as suas expectativas. Nada me agradaria mais do que uma oportunidade para compensar meu erro anterior. Por favor, ordene-me como achar melhor. Os dois estavam conversando. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Aprender este fato chocou tanto Momonga que ele não podia falar. Impossível. Isto deveria ter sido impossível.
A coisa mais próxima que NPCs poderia vir a conversar era respostas definidas ao serem abordados de uma certa maneira. Havia muitos dados de áudio para gritos e exaltações para os jogadores baixarem, mas, na verdade, permitir que um NPC participe da conversa era uma tarefa impossível. Mesmo Sebas, anteriormente, só podia aceitar ordens simples. Porque um evento tão impossível ocorreu. Este fenômeno está limitado a apenas Albedo. Momonga ordenou a Albedo que se afastasse com um aceno de mão, e decepção atravessou seu rosto enquanto ela recuava. Momonga voltou os olhos de seu corpo para o mordomo e as 6 empregadas domésticas, cujas cabeças ainda estavam abaixados. Sebas. Empregadas. Sim. Suas vozes soarem em coro como uma só, e, em seguida, o mordomo e as empregadas levantaram suas cabeças. Aproxime-se do trono. Entendido. Eles responderam como um, e, em seguida, levantaram-se a seus pés. Depois disso, eles orgulhosamente andaram a passos largos para a frente do trono antes de caírem sobre os joelhos e abaixarem suas cabeças novamente. Momonga tinha aprendido 2 coisas a partir disto. A primeira era que ele não tinha necessidade de entrar com comandos especiais em um teclado, os NPCs iriam entender suas intenções e executar suas ordens. A segunda coisa foi que Albedo não era a única que poderia falar. No mínimo, todos os NPCs nesta sala estavam exibindo um comportamento anormal. Quando Momonga pensou sobre isso, de repente ele sentiu que havia algo muito errado sobre si mesmo e Albedo. A fim de descobrir exatamente o que havia, ele fixou Albedo com um olhar penetrante. Há algo de errado. Eu cometi um erro. Quando ele finalmente percebeu qual era o problema, ele não gritou, nem se manteve em silêncio, mas ele simplesmente suspirou imperceptivelmente. Essa amplitude inesperada de expressões faciais. A razão pela qual a boca podia se mover e por que ela poderia falar. Poderia ser. Momonga apressadamente colocou uma mão em sua mandíbula, e falou. Sua boca estava se movendo. Isto deveria ser impossível, pensando no que ele sabia sobre DMMORPGs. A boca de um personagem não iria se mover com as suas palavras. A premissa básica era de que as aparências externas foram corrigidas. Por causa disso, as expressões faciais eram impossíveis de desenvolver. Além disso, o rosto de Momonga era um crânio, sem uma língua ou uma garganta. Ele olhou para baixo, para suas mãos, e eles eram o mesmo par descarnado que ele estava acostumado. Ele também podia ver que ele não tinha pulmões ou mesmo, quaisquer outros órgãos internos. Mas então, como ele estava falando? Impossível. De repente, Momonga sentiu seu senso comum se desintegrou ao mesmo tempo que sentia um mal-estar desconfortável e crescente. Suprimindo sua vontade de gritar, seu coração de repente parou. Momonga propositadamente atingiu um dos braços do trono, mas como esperado, não houve indicação de dano. Momonga bateu com força no trono, mas como ele esperava, não há valores de dano aparecendo. O que devo fazer? Há algo que eu posso fazer? Ele não sabia nada sobre o que estava acontecendo. Ninguém iria ajudá-lo, mesmo se ele ficasse bravo. Então, sua primeira prioridade deve ser procurar pistas. Sebas. Ele podia ver uma expressão séria, sincera no rosto Sebas. Ele parecia uma pessoa real. Deve estar tudo bem em lhe dar ordens, certo? Embora ele não tinha ideia do que iria acontecer, ele poderia assumir que todos os NPCs no túmulo eram leais a ele, certo? Por tudo o que sabia, as pessoas em frente a ele podem ser os NPCs que todos tinham feito juntos. Numerosas perguntas levantaram-se em sua mente, flutuando em um mar de mal-estar, mas Momonga pôs de lado todas essas emoções à força. No final, a única opção que ele tinha para o reconhecimento era Sebas. Ele olhou rapidamente para Albedo, mas, em seguida, Momonga preparou-se e decidiu usar Sebas para o reconhecimento.
A imagem mental de um chefe de departamento dando ordens a seus subordinados apareceu em sua mente. Momonga assumiu uma atitude superior e o ordenou: saia do túmulo e investigue a região circundantes. Se você encontrar criaturas inteligentes, interaja pacificamente com elas e os convide para o túmulo. Tente tanto quanto possível acomodar a outra parte, durante as negociações. Não se afaste mais de 1 quilômetro da tumba e evite combate desnecessário. Entendido, Momonga-sama. Vou fazê-lo imediatamente. Em Yggdrasil, NPCs feitos para proteger uma base de guilda não poderia deixá-la sob quaisquer circunstâncias. No entanto, aparentemente esta restrição imutável havia sido quebrada. Não, ele só poderia ter a certeza disso, uma vez que Sebas retorne. Escolha uma das Pleiades para acompanhá-lo. Se uma batalha começa, recue imediatamente e transmita tudo o que aprendeu. Isso era simplesmente o primeiro passo. Momonga deixou cair o cajado de Aizo ao Govu. A arma não caiu no chão, mas flutuava no ar como se alguém ainda estivesse o segurando. Isto desafiava completamente a física, mas era uma visão comum no jogo. Havia poucos itens em Yggdrasil que continuariam flutuando no ar quando deixados sozinhos. A aura de espíritos atormentados parecia se agarrar à mão de Momonga quando ele soltou o cajado, mas Momonga não lhe deu nenhuma atenção. Ele estava a usando por muito tempo desde que entrou no game, ou não, mas porque ele pensava que enormes ordens como essas não seriam incomuns, Momonga desativou a aura com uma onda de seus dedos. Momonga agarrou sua cabeça com as duas mãos. O próximo passo seria tornar. Eu deveria entrar em contato com o criador do jogo. O criador do jogo saberia mais sobre a atual situação de Momonga. O problema era, na verdade, o contato entre eles. Normalmente, simplesmente usando o comando /tal/GM iria colocá-lo em contato com um GM instantaneamente, mas aparentemente esses métodos não funcionam no momento. Tradução: falar /chamar GM Game Master /mestre do jogo. Mensagem. Tradução: mensagem. Este era um feitiço usado para se comunicar no jogo. Normalmente, a sua utilização era limitada a determinados locais e condições, mas talvez ele poderia ser capaz de fazer bom uso dessa magia nesta situação atual. O problema era que essa magia foi originalmente dada para se comunicar com outros jogadores, por isso pode não ser capaz de chegar a um GM. E nesta situação extraordinária, não havia nenhuma garantia de que o feitiço iria funcionar. Contudo, ele tinha que tentar. Momonga era um Magic Caster no nível 100. Se ele não pudesse lançar feitiços, sua mobilidade, sua capacidade de reunir informações, e, claro, o seu poder de combate iria despencar drasticamente. Nestas circunstâncias desconhecidas, ele tinha que verificar se ele poderia usar magia, e rapidamente. Agora, onde eu posso ir para testar minha magia? Quando Momonga pensou sobre essa pergunta, ele olhou lentamente em torno da sala do trono e depois sacudiu a cabeça. Embora esta era uma situação de emergência, ele não tinha vontade de realizar experiências mágicas nesta tranquila sala do trono, quase sagrada. Ele pensava em locais adequados para testes de mágica, e em seguida, um local promissor apareceu em sua mente. Além de suas próprias habilidades, ele queria confirmar mais uma coisa. Ele queria ter certeza de sua autoridade. Ele tinha que saber se seus poderes e privilégios como o dono da Aizo Algovna ainda existia. Até agora, todos os NPCs que conheceu eram leais a ele. No entanto, na grande tumba de Nazarick, havia vários NPCs a par com ele. Ele tinha que ter certeza que eles ainda eram leais. Contudo, Momonga olhou para o Sebas ajoelhado e as empregadas, e depois para Albedo ao lado dele. Albedo estava sorrindo. Era um belo sorriso, mas parecia estar escondendo algo mais por trás dele. Quando ele se perguntou o que poderia ser esse algo mais, uma inquietação rastejou através de Momonga.
Os NPCs eram leais a ele, mas eles iriam ficar desse jeito. Se isto fosse no mundo real, os subordinados não seriam mais leais aos superiores que fossem do mesmo nível que eles. Será que os NPCs seriam assim também? Ou, uma vez que eles foram programados para serem leais, eles iriam ficar assim para sempre? Se a sua lealdade a ele vacilasse, como ele deveria recuperá-la? Recompensas. Havia grandes riquezas no tesouro. Apesar de que lhe doía gastar os tesouros deixados para trás por seus antigos companheiros, eles provavelmente entenderiam se fosse por causa da Ais ou algo ovo. A questão, então, seria o quão grande a recompensa que ele deveria dar, seria. Além disso, ele era superior aos outros em virtude de ser mais elevado do ranking. Mas que critérios ele poderia usar para quantificar a sua superioridade? Não estava claro sobre isso ainda. Ele tinha a sensação de que, enquanto ele manteve esta masmorra funcionando, ele acabaria por vir a entender essas coisas. Poder. Ele abriu a mão esquerda e agarrou a arma de Aizo Algovin que flutuou para ele. Poder esmagador. As 7 pedras preciosas estabelecidas na arma brilharam intensamente, como se implorasse para seu mestre usar a sua força colossal. Esqueça, eu vou usar o meu tempo para pensar sobre isso mais tarde. Momonga jogou seu cajado no chão, e sua arma balançando caiu no chão como se estivesse com raiva dele. Em todo caso, desde que ele agisse como um líder, eles provavelmente não levantariam as mãos contra ele de imediato. Seja entre os animais ou seres humanos, inimigos provavelmente não iriam atacar se suas presas não revelassem quaisquer fraquezas. Momonga declarou em uma voz poderosa. Pleiades. Com exceção da empregada doméstica escolhida para acompanhar Sebas, o resto de vocês irão para o 9º andar a fim de repelirem quaisquer invasores do 8º andar. Entendido, Momonga-sama. As empregadas por trás de Sebas reconheceu suas ordens, respeitosamente. Comecem imediatamente. Entendido, meu senhor. Mais uma vez o coro de vozes soou. Sebas e as empregadas curvaram-se mais uma vez ao seu senhor que estava sentado no trono, em seguida, levantaram-se e o deixaram simultaneamente. As portas gigantes abriram, e depois fecharam novamente. Sebas e as empregadas desapareceram depois das portas. Era bom que eles não tinham respondido com um não ou algo similar. Um grande peso parecia soltar do peito de Momonga e, ao mesmo tempo, ele olhou para a pessoa que tinha ficado ao seu lado. Essa pessoa era Albedo, que tinha estado ali, aguardando ordens. Ela sorriu, e perguntou-lhe, então, Momonga-sama, o que quer que eu faça agora? Que tal isso? Momonga se levantou do trono para recuperar sua arma e, enquanto ele fez isso, ele falou. Venha até mim. Sim. O Albedo sorrindo se aproximava. Embora Momonga estava desconfiado do cajado com um orbe preto que ela estava carregando, esse cuidado passou em um instante, e ele decidiu ignorar temporariamente sua existência. Assim que Momonga encerrou seus pensamentos, Albedo estava perto o suficiente para que ele pudesse abraçá-la se quisesse. Ela cheira bem, espera, o que estou pensando. Momonga expulsou os pensamentos que tinham aparecido dentro dele novamente. Agora não era o momento para suas fantasias. Ele estendeu a mão para tocar a mão de Albedo. HM. Uma expressão de dor cintilou no rosto de Albedo. Momonga afastou a mão, como se tivesse recebido um choque elétrico. O que é isso? Eu a fiz se sentir desconfortável. Várias más recordações passaram por sua mente, como ser atingido pela mudança do clima, mas no final Momonga encontrou sua resposta. Overlord necessitava de níveis na classe racial Elderlich, e entre as habilidades que os Elderliches possuía era a capacidade de infligir dano de energia negativa sobre qualquer coisa que eles tocassem. Foi esse o motivo. Embora, mesmo se isso realmente for o motivo, ele ainda tinha algumas perguntas a fazer.
Em Yggdrasil, os monstros e NPCs que aparecerão na grande tumba de Nazarick seria reconhecida como pertencente à guilda Aizoalguoven. Uma vez que cada membro da guilda também foi marcado como posse de Aizoalguoven, não deveria haver problemas, mesmo se eles atacassem um ao outro. Poderia ser que ela já não pertence ao nosso clã. O fogo amigo foi ativado. A última possibilidade era a mais provável. Com essa conclusão em mente, Momonga se desculpou com Albedo. Me perdoe. Eu esqueci de desativar minha habilidade de toque com energia negativa. Por favor, não ligue para isso, Momonga-sama. Este debuff dificilmente conta como dano. E desde que seja Momonga-sama, eu ficaria feliz em suportar qualquer tipo de milímetro. É assim que... Não, eu ainda devo pedir desculpas. Momonga foi pego de surpresa pelo grito adorável de Albedo e a forma como ela timidamente cobriu o rosto, e sua resposta acabou por ser menos digna do que ele esperava. Por isso, foi devido ao toque com energia negativa depois de tudo. Momonga voltou os olhos para Albedo, pensando sobre isso como algo que não era nada comparado com a dor de perder sua virgindade, e começou a pensar sobre como desativar temporariamente a habilidade passiva, e então de repente ele sabia como fazê-lo. Para Momonga, que detinha o poder de um Overlord, era tão simples e natural como respirar. Ele não podia deixar de rir da situação estranha em que se encontrava. Depois de todos os choques e surpresas que tinha recebido até agora, isto não valia a pena entrar em pânico. Era assustador o quão bem ele tinha se adaptado à sua condição. Eu vou tocar em você. Depois de desativar a habilidade, ele tocou na mão de Albedo. Pensamentos como a mão dela é tão magra, sua pele é tão branca e assim por diante correu através de sua cabeça, mas ele deixar de lado esses desejos masculinos e focou em uma coisa, a pulsação em seu pulso. Ela estava lá. Era um ritmo constante, tudo um. Ela era um ser vivo, por isso era natural. Sim, ela estava viva. Momonga soltou sua mão e olhou para seus próprios braços. Tudo o que ele viu foi uma extensão de um osso branco e polido, desprovido de pele ou carne. Porque ele não tinha vasos sanguíneos, ele não podia sentir um batimento cardíaco. Na verdade, um Overlord era uma criatura morta-viva, um ser que tinha transcendido a mortalidade em si, então, obviamente, ele não teria batimentos cardíacos. Ele desviou o olhar para Albedo. Momonga viu-se refletido dentro de olhos dourados e úmidos de Albedo. Suas bochechas estavam rosadas, provavelmente porque seu corpo rapidamente se aqueceu. As mudanças em seu corpo o surpreendeu. O que é isso? Ela não é um NPC. Ela não é somente dados eletrônicos. Porque ela sente como uma pessoa real. Que tipo de AI poderia fazer isso? Mais importante, por que é que Yggdrasil se parece com o mundo real? Impossível. Momonga balançou a cabeça em negação. Não havia nenhuma maneira que um cenário fantástico poderia ter ocorrido. Mas, uma vez que a ideia tomou forma, não seria fácil de eliminá-la. Momonga não tinha certeza de como proceder, dadas as mudanças em Albedo. O próximo passo, sim, a etapa final. Se ele pudesse confirmar isso, em seguida, todas as suas previsões seriam justificadas. Essa vida era real, ou era apenas fantasia? Ele tinha que fazer isso. Se ela o atacasse com a arma dela, não há remédio. Albedo. Eu posso tocar em seus seios. O ar entre eles parecia congelar. Os olhos de Albedo saltaram longe. Uma onda de depressão tomou conta de Momonga enquanto ele considerava suas palavras. Eu tenho que fazer isso, o que diabos eu estava pensando, dizendo isso a uma mulher? Ele queria gritar desprezível. Com toda a sua voz. Na verdade, usando a posição de um superior para cometer assédio sexual era a coisa mais desprezível que se possa imaginar. Mas ele não tinha escolha.
Na verdade, ele tinha que fazer isso. Quando Momonga convenceu-se com toda a sua força, sua compostura gradualmente foi devolvida a ele. Retomando o ar de um governante adequado, ele continuou com força. Isso, você não se importa, certo? Não foi muito bem em tudo. Em contraste com o pedido nervoso de Momonga, Albedo parecia estar transbordando de alegria. Ela lhe deu um sorriso reluzente. Mas é claro, Momonga-sama. Por favor, use-os como quiser. Albedo endireitou-se, apresentando suas amplas montanhas gêmeas para a inspeção de Momonga. Se ele ainda tivesse saliva, ele teria a engolido várias vezes nesse momento. Seus seios incharam através de seu vestido. E agora, ele ia tocá-los. Do outro lado de sua tensão anormal e nervosismo, uma parte calma e silenciosa do cérebro de Momonga estava observando suas próprias ações. Ele observou o quão tolo ele era, e perguntou por que ele tinha pensado nisso, e por que ele ainda estava continuando, de qualquer maneira. Ele conseguiu dar uma espiada no Albedo, e descobriu que seus olhos estavam brilhando, balançando o peito como se dissesse rápido, me toque. Sem saber se era por causa da excitação ou constrangimento, Momonga firmou as mãos com força de vontade, endureceu sua determinação, e estendeu a mão. A primeira coisa que Momonga sentiu era algo duro debaixo do vestido, seguido por uma sensação de maciez, maleável. Fua, ah! Quando Albedo gemeu suavemente, Momonga terminou mais um experimento. Se seu cérebro estivesse normal, havia duas explicações possíveis para sua situação atual. A primeira coisa era que este era um novo Dor. Dito isto, no momento em que Yggdrasil tinha encerrado um novo jogo, Yggdrasil II tinha imediatamente tomado o seu lugar. Contudo, dada esta experiência, a probabilidade de isso ser o caso era muito pequena. Isso porque ações R18 eram estritamente proibidas nestes jogos. Quem diria, talvez até mesmo ações R15 poderiam ser banidas também. Os infratores seriam listados publicamente no site oficial do jogo, e as suas contas seriam apagadas, ou pior. Tradução: R18 são cenas para maiores de 18 anos. Uma vez que os registros desses R18 ações fossem liberados ao público, eles podem ser punidos por danificar a cultura moral e, assim, violar a lei de manutenção da ordem social. Como tal, a maioria das pessoas iria considerar esses atos fora dos limites. Se eles ainda estivessem em um mundo de jogo, a empresa deveria ter feito com que seja impossível para os jogadores fazerem essas coisas. Se os GMS e as empresas de jogos estavam assistindo, eles teriam impedido Momonga de realizar essas ações lascivas. No entanto, não havia nenhum sinal de qualquer resistência ou oposição. Além disso, uma das decisões fundamentais que pertencia aos DMMORPGs era que forçar um jogador a participar de um jogo sem a permissão poderia ser tratado como uma forma de cybersequestro. Como tal, forçar um jogador a testar um jogo desta maneira era uma ofensa processável, especialmente se não houvesse nenhuma maneira de forçar o logout do jogo. Não seria inesperado se uma empresa recebesse multas ou prisão por essas coisas. Se surgisse uma situação em que um jogador não fosse capaz de sair do jogo, até uma semana de atividade do jogo poderia ser armazenado em um registro legalmente gravado, o que tornaria mais fácil para processar a empresa por suas violações da lei. Portanto, se Momonga não trabalhasse por uma semana, alguém teria achado estranho e chegaria em sua casa para vê-lo. Em seguida, tudo que a polícia teria de fazer era acessar os registros com um console especializado e o problema estaria resolvido. Qual empresa correria o risco de prisão ou risco pior para cometer um crime corporativo como este? Claro, eles poderiam tentar turvar as águas, dizendo, este foi um teste beta fechado para Yggdrasil II, ou havia programas de terceiros usados aqui. Mas, na verdade, uma questão tão arriscada dessas não teria nenhum benefício em nada para a empresa de jogos.
Sendo esse o caso, a única resposta para as suas atuais circunstâncias seria que uma terceira opção estava acontecendo aqui, e não tinha nada a ver com uma empresa de jogos. Se fosse esse o caso, ele teria que jogar fora todas as suas teorias anteriores e pensar em outras direções, caso contrário, ele nunca iria encontrar a resposta. O problema era que ele não tinha ideia de por onde começar. E havia outra possibilidade. A possibilidade de que o mundo virtual se tornou realidade. Impossível. Momonga prontamente rejeitou a ideia. Como poderia uma coisa tão ilógica e tola como essa acontecer? Mas, por outro lado, quanto mais pensava sobre isso, mais fortemente ele sentiu que era a resposta certa. E então Momonga se lembrou do cheiro de albedo. De acordo com a legislação de software para jogos de realidade virtual, tais jogos não foram autorizados a fornecer dados sensoriais para o olfato e paladar. Embora Yggdrasil tinha itens de alimentos e bebidas, consumi-los era pouco mais do que mudar um valor no sistema de jogo. Além disso, a sensação de toque foi fortemente limitada, a fim de evitar confusão com o mundo real. Foi por estas limitações que o uso de realidade virtual na indústria do sexo não era muito popular. No entanto, nenhuma destas limitações tinham efeito agora. Percebendo esses fatos chocou Momonga. Inúmeras perguntas como o que acontece com o trabalho de amanhã, o que vai acontecer se isso continuar, passaram por sua mente, mas, em seguida, lançou-os todos para o fundo de sua mente. Se este mundo virtual é apenas uma simulação do mundo real, então a quantidade de dados envolvidos deve ser inimaginável. Momonga engoliu a seco com sua garganta inexistente. Embora sua mente não podia compreender a situação, seu coração podia. Suas mãos finalmente deixaram os peitos enormes de albedo. Ele percebeu que tinha estado tateando-a por um longo tempo, mas Momonga justificou a si mesmo, dizendo que ele não tinha escolha, além de apalpá-la por tanto tempo, e definitivamente não foi por causa da sensação maravilhosa que sentiu ao espremer sua carne macia, que ele relutantemente queria soltá-la, ou algo assim. Desculpe, albedo. Fua. Um gemido sensual veio de albedo com o rosto vermelho, e ele praticamente podia sentir seu calor corporal aumentando a temperatura circundante. Depois disso, ela perguntou timidamente a Momonga. Eu terei minha primeira vez aqui? Momonga foi pego de surpresa com a pergunta dela, e antes que pudesse pensar com clareza, ele respondeu. É? Sua mente estava de repente congelada, e ele foi incapaz de analisar sua pergunta. Primeira vez? O que é isso? O que é tudo isso? E por que ela parece tão tímida? Posso perguntar como você deseja dispor de minhas roupas? O que? Seria melhor se eu me despisse? Ou você gostaria de me desembrulhar, Momonga-sama? Ou nós faremos isso enquanto eu uso o vestido, depois, ele iria ficar sujo. Não, se você quiser que eu use este vestido, eu não tenho nenhuma objeção, Momonga-sama. Seu cérebro finalmente conseguiu entender o sentido das palavras de albedo. Embora, se realmente não havia um cérebro sob esse crânio. Quando Momonga percebeu o porquê albedo teve essa reação, uma imensa batalha teve lugar dentro de si mesmo antes que ele finalmente dissesse. Chega, isso é tudo por agora, albedo. É? Eu entendo. Agora não é o momento para, não há tempo para esse tipo de coisa. Meu Deus, as minhas desculpas. Eu me permiti ser influenciada por meus desejos, apesar da urgência da situação. Com um movimento rápido, albedo se ajoelhou para pedir desculpas, mas Momonga parou. Não, tudo isso é culpa minha. Eu te perdoo, albedo. Fora isso, eu tenho um outro pedido a fazer. Por favor, me dê qualquer ordem que você desejar. Diga aos guardiões de cada andar, com exceção dos do quarto e oitavo andar, para irem ao Coliseu no sexto andar em 1 hora. Vou entrar em contato com Aura e Mari, por isso não há necessidade de informá-los. Entendido.
Permita-me repetir a ordem, além de Aura e Mari que já estão no 6º andar, quero informar todos os guardiões de andar para me encontrarem em 1 hora no Coliseu. Certo? Vá. Sim. Albedo rapidamente partiu da sala do trono. Enquanto observava Albedo se retirando, Momonga suspirou, de uma forma que sugeria que ele estava completamente exausto. Uma vez que ela deixou a sala do trono, Momonga gemeu dolorosamente. Oh, o que eu fiz? Era para ser uma piada boba. Se eu soubesse, eu não teria feito isso. Eu sujei o NPC que Tabula Smaragdina-san criou. Quando pensava nisso, só havia uma razão para que Albedo iria reagir como reagiu. Deve ter sido quando ele estava editando o seu background, e mudou a última frase para "ela é apaixonada por Momonga". Deve ter sido por isso que ela agiu dessa forma. Ah, merda! Momonga murmurou para si mesmo, pensando em como Tabula Smaragdina tinha meticulosamente criado sua obra-prima, Albedo, do zero, e, em seguida, alguém tinha espirrado tinta à vontade por todo o seu trabalho, e agora ela se tornou assim. Saber que ele tinha arruinado o trabalho de outra pessoa o fez se sentir miserável. No entanto, Momonga aborrecido, embora não podia ser visto, porque ele era um esqueleto, eventualmente, levantou-se do trono. Momonga disse a si mesmo que ele tinha que deixar isso no fundo de sua mente. Depois que as coisas mais importantes fossem cuidadas, ele poderia agonizar sobre isso mais tarde.